Olá pessoal, eu sou a professora Susan Wolters, bem-vindos à segunda aula da unidade 2 do curso de Álgebra Linear 2. Vamos começar a aula de hoje com algumas definições. Vamos lá? Vamos começar aqui com a definição de norma de um vetor. Então, seja V um espaço vetorial munido de um produto interno, define-se a função norma como sendo, né? A gente vai usar essas duas barrinhas aqui, eu vou botar até maior aqui, ó, de cada lado, que vai então de um espaço vetorial V em R, tal que, o que ela faz então essa função aqui com o vetorzinho V? Ela leva na raiz quadrada do produto interno com V com V, de V com V. Então, dessa forma, né, se a gente levar aqui os dois lados dessa igualdade aqui ao quadrado, a gente fica aqui, a norma de V ao quadrado é o produto interno. Então, observem, né, que com essa definição, a gente está vendo aí que a norma de vetores depende, né, do produto interno. Então, por isso que a gente começou justamente, né, essa nossa unidade 2 definindo o produto interno. Falei para vocês que a gente ia ver alguns resultados envolvendo aqui produto interno e por isso que o nome desta unidade era produto interno. Então, de fato, aí estamos fazendo jus, né, ao que a gente falou na nossa primeira aula. Então, vamos dar sequência aqui. Então, agora você já vê um espaço vetorial munido de um produto interno. Um vetor V é denominado vetor unitário quando a norma de V é igual a 1. Seja um vetor V, um vetor não nulo. O vetor 1 sobre a norma de V vezes V, que na verdade, né, é o próprio V dividido pela sua norma, é denominado vetor normalizado e sempre um vetor unitário, né, que estou dizendo então para vocês. Então, de fato, você pegar um vetor e dividir pela sua norma, isso vai dar como resultado um vetor unitário. Então, antes a gente só relembrar aqui a definição entre dois vetores, vamos fazer aqui um exemplo para a gente conferir isso. Então, vamos considerar V como sendo o R3 e o produto interno aqui como sendo o produto interno usual. Então, se a gente pegar aqui um vetor qualquer de R3, que eu vou chamar aqui de x1, x2 e x3, tá? As coordenadas em R3, então, pela definição, o que vai ser a norma de V? Não é a raiz quadrada do produto interno de V com V? Bom, o que é isso? Né? O produto interno do vetor com ele mesmo é o produto das suas coordenadas aí, né, somadas, ou seja, x1 com x1 ao quadrado, o produto de x1 com x1, mais o produto de x2 com x2, que dá x2 ao quadrado, mais x3 com x3, que vai dar x3 ao quadrado. Então, a norma de um vetor é dada dessa forma. Então, só para a gente ver aqui num exemplo numérico, se a gente considerar, por exemplo, o V como sendo 1, 2 e menos 1, quem que é a norma de V? Vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que é 4, mais menos 1 ao quadrado, que é 1, que é raiz de 6. Então, observem, o V não é um vetor unitário, porque a norma dele é diferente de 1. Mas o que disse ali na frente? Que bastava a gente fazer o quê? O que a gente viu aqui anteriormente? Para a gente obter um vetor unitário. Basta pegar o vetor e dividir pela sua norma. Então, vamos fazer isso. Quando a gente pega o V, né, e divide pela norma de V, o que vai dar aqui? É como a gente, na verdade, está dividindo, né? A gente está multiplicando esse vetor 1, 2 e menos 1 por 1 sobre raiz de 6. Então, produto escalar aqui, dessa escalar, né, na verdade, pelo nosso vetor, essa escalar entra multiplicando todas as coordenadas aí do nosso vetor, certo? Bom, quem vai ser a norma desse meu U aqui? Vou chamar de U, esse meu novo vetor, que é quando eu peguei o meu V e dividi pela norma dele. Como vai ser? Vamos fazer aqui as continhas. A norma de U vai ser a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre 6, porque 1 ao quadrado vai dar 1, raiz de 6 ao quadrado vai sobrar o 6, mais
esse cara aqui ao quadrado vai dar 4 sobre 6, mais esse cara aqui ao quadrado, que vai dar 1 sobre 6. Aqui dentro da raiz, temos a mesma base 6, então basta a gente somar os coeficientes. Então, vai dar a raiz de 1, que é 1. Ou seja, de fato, né? Aí, claro, a gente pegou um exemplo numérico, mas vocês podem fazer isso para um vetor V qualquer. Isso sempre vai ser verdadeiro. Se a gente pegar um vetor que não é unitário e a gente dividir ele pela sua norma e pegar aí um novo vetor, então, que é o V sobre a norma de V, que foi o que eu chamei aí de U, a gente vai obter um vetor unitário. Então, sempre que você quiser tornar um vetor num vetor unitário, basta tomar um novo, sendo ele dividido pela sua norma, certo? Vamos continuar aqui então. Bom, já que a gente falou de norma, vamos ver algumas propriedades aí importantes envolvendo a norma de um vetor. Seja V um espaço vetorial com produto interno. Para quaisquer V e W em V e alfa real, a gente tem essas 4 propriedades. Então, vamos começar pela primeira, depois a gente vai lendo e vai demonstrando algumas aqui. Então, a primeira diz pra gente o seguinte, que se a norma de um vetor, é sempre maior ou igual a zero. A norma de um vetor vai ser zero se e somente se a gente estiver falando aí do vetor nulo. Então, vamos ver que isso aí é de fato verdadeiro. Então, olha só. A norma de V, a gente já não definiu como sendo raiz quadrada do produto interno de V com V? Sim, então lembrem lá da primeira aula. Quando a gente definiu o produto interno, a primeira propriedade do produto interno dizia pra gente o quê? Que o produto interno era sempre, né, de V com V maior ou igual a zero, só era zero se somente se o vetor V fosse o vetor nulo. Então, para a gente demonstrar essa primeira propriedade de norma, na verdade, a gente vai estar usando única e exclusivamente o primeiro item lá da definição de produto interno. Então, deixa eu escrever aqui, até botar aqui, ó. Isso daqui é maior ou igual a zero. Para todo V, né? Tudo bem, V em V. Né? E isso daqui só é igual a zero se V é igual a zero. Vou até botar aqui. Essa aqui é a definição pelo item 1 lá da definição de produto interno. Ok? Beleza? Vamos ver agora a segunda propriedade. A segunda propriedade, ela está falando o seguinte, ó, que quando você multiplica um vetor V por um escalar e faz a sua norma, é equivalente se você pegasse a norma do vetor e multiplicasse pelo módulo dessa sua escalar aí. Então, vamos ver o que seria a norma de alfa vezes V. Pela definição que a gente acabou de ver, é a raiz quadrada do produto interno de alfa V com alfa V. Bom, dentro aqui da nossa raiz, vamos usar novamente propriedade de produto interno. Isso aqui não é constante? Então, a constante lá, a gente não pode retirar daqui de dentro? Podemos. Então, a gente pode retirar essa e posteriormente essa, ou seja, vai ficar alfa vezes alfa, que vai dar alfa ao quadrado, produto interno de V com V. Isso daqui, né, é um produto, então a gente pode escrever como sendo a raiz de alfa ao quadrado, a raiz de V com V. Isso daqui, portanto, raiz quadrada de alfa ao quadrado é justamente a definição de módulo de alfa. E raiz quadrada de V com V é o que a gente acabou de definir como sendo a norma de V. E com isso a gente tem aí a segunda propriedade provada, ok? Vamos ver a terceira propriedade, que é uma importante desigualdade, que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Vamos ver aqui então. Nisso apareceu a desigualdade de Schwarz, até vou botar aqui então. Desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então vamos lá. Então a gente quer provar, vou escrever ela aqui de novo, que o módulo do produto interno de V e W, eu botei alfa, mas é V, né? Então deixa eu apagar aqui. Do produto interno de V e W é menor ou igual que a norma de V vezes a norma de W.
Então, vamos analisar. Primeiro aqui, se V for o vetor nulo, então, o que isso aqui vai implicar? Que o módulo, né, do produto interno de 0 com W, a gente já viu, lembra que o vetor nulo, né, 0, produto interno é de 0 com W dava 0 para qualquer vetor V que a gente pegasse aí, W no caso, né, quando a gente faz produto interno com 0, vai dar sempre 0, então é isso que a gente vai estar utilizando aqui. Então, aqui dentro desse módulo, a gente vai ficar com 0. 0, módulo de 0 é 0. 0 a gente pode escrever como sendo módulo de 0 vezes módulo de W. Concordam? Porque é 0. 0 a gente pode, módulo de 0 já dá 0, então a gente pode reescrever dessa forma aí. Isso vai ser válido para qualquer W que a gente tenha. Ou seja, o que isso aqui significa para a gente, né? Se V igual a 0, vale a igualdade que a gente estava querendo provar. Não era essa daqui? Ó, até mudar de corzinha aqui. O módulo do produto interno de 0 com W é o módulo de 0 vezes o módulo de W. Então, a gente simplesmente está fazendo o V igual a 0 aqui no enunciado lá, que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, se V for 0, beleza, está provado. Então, vamos considerar aqui sejam, então, V e W no espaço vetorial V com o meu V diferente de 0. Se V for 0, já está provado aí em cima. Aqui a gente vai fazer uma construçãozinha, tá? Para fazer essa demonstração. Para T pertencente a R qualquer, o que a gente pode afirmar aqui? Temos que o produto interno de TV mais W com TV mais W é sempre maior ou igual a 0, certo? Produto interno. Agora, vamos desenvolver isso daqui. Vamos usar a propriedade de produto interno. Então, vou primeiro, isso aqui a gente não tem uma soma, vou usar aqui, ó. Vou pegar esse primeiro elemento, isso aqui é a propriedade de produto interno. Vai ser esse primeiro com o segundo vetor todo lá, que é o TV mais W, mais o segundo cara aqui dessa soma, que é o W, produto interno com o TV mais W. Isso aqui é igual, novamente, vou usar essa mesma propriedade agora, com o TV agora usando as duas coordenadas aqui desse segundo vetor, que é o TV mais W. Então, isso daqui vai ficar produto interno de, ó, TV com TV, mais o TV com o W, mais a mesma coisa aqui, eu vou fazer o W com esse primeiro, depois o W com aquele segundo lá, mais o produto interno de W com TV, mais de W com W. Então, aí, a gente só tá até então usando propriedades aí de produto interno. Então, a única coisa que foi assim, de onde tirou isso, né? Isso vão ficar claras já para a gente conseguir chegar no nosso resultado, foi partir, né? A única coisa que vocês podem às vezes pensar, nossa, de onde tirou essa ideia, né? É isso daqui para a pessoa que demonstrou essa desigualdade pela primeira vez, né? Então, partiu disso, a gente vai partir disso, mas a pessoa com certeza viu onde ela queria chegar, quem criou a demonstração, para se ligar que tinha que partir de algo desse tipo. Mas a gente está aqui para ver que isso realmente funcionou e que vai dar certo. Então, vamos lá. Então, chegamos nisso. Ó, observe o que eu vou fazer, que eu vou passar para a próxima página aqui. Aqui, ó, de novo, ó, essa constante t, ela pode sair. Então, ela vai sair uma, duas vezes. Então, vai ficar um t ao quadrado, que multiplica o produto interno de V com V. E este daqui, eu vou escrever lá, vamos lá. Deixa eu passar para a próxima página aqui. O que a gente vai ficar lá, então? Vai ficar igual a t ao quadrado, né? Produto interno de V com V,
mais o T, V com W, mais o T, o W com V, mais o W com W. Ó, voltando ali, tá vendo? Aqui eu fiz isso, aqui tiramos o T e aqui também. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Vamos arrumar isso daqui. A gente fica com T2, V com V. Lembrem, o produto interno, a propriedade também de W com V é igual ao produto interno de V com W. Produto interno. Então, a gente pode considerar aqui como sendo 2T, produto interno de V com W, mais produto interno de W com W. Agora, pessoal, não é mágica, tá? Que nem eu falei, as sutilezas são coisas que a pessoa que fez essa demonstração pela primeira vez fez, são táticas, né? E o que é importante aqui é a gente compreender, a gente não tá criando, né? Você diz, como que eu vou criar essa demonstração? Então não é isso, a gente tá aqui para entender uma demonstração já feita por alguém e claro, né, a pessoa teve ótimas e brilhantes ideias aí. Então vamos aqui ver o que foi feito agora. Esse produto interno de V com V, a gente vai chamar de A para simplificar aqui. E esse 2, aqui, deixa eu fazer assim, 2 produto interno de V com W, a gente vai chamar de B, e esse produto interno de W com W a gente vai chamar de C, tá? Olha só, então, isso daqui, né, vai ser o quê? Maior ou igual a zero, certo? Olha só, volta aqui. A gente tinha que isso daqui, que era um produto interno, tinha que ser maior ou igual a zero. O que a gente fez aqui nas passagens seguintes, a partir daqui, ó, foi desenvolver o lado esquerdo. Então, a gente foi desenvolvendo o lado esquerdo, mas lembrando que o que estava do lado esquerdo é maior ou igual a zero. Então, por isso que aqui estava só o desenvolvimento do lado esquerdo. Agora, a gente vai usar esse maior ou igual a zero aqui, que já estava aqui, ok? Então, isso aí é maior ou igual a zero, porque veio lá de um produto interno. Agora, olha o seguinte, né? Vamos olhar para isso daqui, então, como sendo, vou até escrever aqui, ó. Botar assim, fica como se fosse um AT ao quadrado mais 2BT mais C maior ou igual a zero, certo? Então, isso daqui que é um produto interno, isso daqui é sempre positivo, né? Isso daqui é sempre positivo, porque que seria o nosso A. Deixa eu até botar aqui para vocês, para ver aqui, ó. Como VV é sempre positivo, porque o nosso V foi tomado como sendo, né, diferente de zero. Então, o que a gente vai ter aqui? O que a gente vai fazer agora? Observem. O que isso remete a vocês? O que lembra um AT ao quadrado mais 2BT mais C maior ou igual a zero? Sendo que esse A, esse B e esse C, eles envolvem um produto interno, que na verdade é um número, né? A gente já viu que é um número real, produto interno. Isso aí tá parecendo o quê? Uma equação do segundo grau. Então, o que eu vou falar agora, envolvendo delta, é exatamente o delta lá de uma equação do segundo grau que a gente vê, ok? Vamos então continuar as anotações aqui. Então, olha só, a gente está com essa equação de segundo grau. O coeficiente aqui do termo, né, quadrado, que é o t ao quadrado, é sempre positivo. E eu quero, deixa eu falar aqui com vocês, e eu quero que essa equação seja sempre maior ou igual a zero. Então, é uma equação do segundo grau, né? Se vocês pensarem até no gráfico lá, né? Que tem que dar sempre positivo. E o A, né, que é o coeficiente ali do t ao quadrado, é positivo. Então, como se ela fosse côncava para cima, né? Se a gente pensar em gráfico, tá? Só para vocês analisarem isso. E como que ela vai ser, então? O A é positivo e ela tem que ser maior ou igual a zero, sempre. Então, que valor que tem que ter esse delta? Pensem aí, o que tem que acontecer com esse delta para a gente ter essa equação aí sempre positiva ou nula e sendo o nosso A maior do que zero? Vamos escrever aqui. Então, o que vai acontecer aí? O nosso delta deve ser o quê? Vamos lá,
Deixa eu botar aqui. Menor ou igual a zero. Vamos ver por quê. Isso aqui implica que delta deve ser menor ou igual a zero. Porque olha só, vamos pensar aqui lá no gráfico, só para vocês visualizarem isso. O A é positivo. Então, se a gente pensar em gráfico, né, de uma função de segundo grau, se ele for côncavo para cima assim, né, ou seja, se ele cortar aqui o eixo, né, das raízes aqui em dois pontos diferentes, que é o que acontece quando o delta é maior que zero. Isso aqui, pessoal, eu estou falando de funções lá com raízes reais, tá? Não estamos olhando para os complexos, não. Então, o que acontece? Duas raízes aqui reais, côncavo para cima, tem valores negativos, né? Olha aqui da imagem da função, e valores positivos. Só que eu quero que ela seja sempre maior ou igual a zero. Então, essa situação não pode ocorrer. Então, isso aqui não pode ocorrer. Então, a gente tem que ter que ou a função é zero, ou seja, ou ela é positiva. Então, a gente tem uma coisa desse tipo aqui. Então, é por isto que a gente está colocando aqui que o delta deve ser menor ou igual a zero. Menor que zero, que vai ser este caso, onde não tem nenhuma raiz, que é real, ou zero, que é quando possui uma única raiz real. Beleza? Então, é isso aí que a gente vai utilizar para essa justificativa de que o delta tem que ser menor ou igual a zero. Então, a gente vai continuar com isso. Vou até apagar aqui esses gráficos que a gente fez, que é só para relembrar lá quando delta é maior que zero, menor que zero. Isso aí, a gente está relembrando aqui a equação do segundo grau. Então, o delta deve ser menor ou igual que zero, ou seja, mas quem que é o delta dessa equação aqui? Desta, né? É o nosso b ao quadrado, né? Quem que é o b? É tudo isso daqui. É o 2 produto interno de WT. Esse é o B, né? Então, eu só tô vendo aqui o que eu botei, mas aqui esse 2 não tem aqui, né? Volta ali e apaga, tá, pessoal? Porque eu chamei de B o 2 incluído. Então, aqui, quando eu botei aqui o B, o 2 não precisava aparecer aqui de novo, não. Então, o B ao quadrado vai ficar 4 produto interno de V com W ao quadrado. Então, B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é isso, vezes o C, que é W com W. Então, ali não tem nenhum problema, é só eu que vi que eu circulei, esqueci, né? Que eu circulei o 2 junto para chamar de B. Então, na hora que eu fui substituir aqui na equação abaixo, não tinha mais que aparecer o 2, porque eu chamei o B de 2 produto interno de V com W, ok? Bom, eu quero que isso daqui tudo seja menor ou igual a zero, né? Ou seja, então vou arrumar aqui. Só reescrever isso daqui. Olha só, o que é o produto interno de V com V? É a mesma coisa que a norma de V ao quadrado. O que é o produto interno de W com W? A norma de W ao quadrado. Eu quero que isso daqui seja menor ou igual a zero. Só um detalhe, né? Ufa, né? Ainda bem que tá aparecendo norma aqui em algum lugar, porque pra gente não esquecer, a gente quer provar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que envolve norma de vetores, né? Então, apareceu a norma aqui, ainda bem, vamos lá. Então, continuando a nossa construção, a gente chegou que isso daqui tem que ser menor ou igual a zero aí. Bom, então, o que isso daqui vai implicar? Né? A gente pode aqui cancelar esse 4, né? Porque se a gente botar ali em evidência aqui e passar dividindo, 0 por 4 vai dar 0. Então, a gente vai ficar com o produto interno entre V e W ao quadrado menor ou igual. Ó, já que aqui tem um menos, esse produto eu vou passar para o lado de lá da desigualdade, vai trocar de sinal. Norma de V ao quadrado, norma de W ao quadrado. Agora, né, precisamos ver. Tá faltando pouco, né? Porque a gente precisa lá de resultado para a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Olha só, tá quase, tá quase. O que a gente vai utilizar aqui? O que? A gente já sabe que o módulo é a raiz quadrada, né? Vou até botar aqui assim no ladinho, né? O que é um módulo de um número? É a raiz quadrada do número ao quadrado. Então, é isso que a gente vai utilizar aqui, ó. Se a gente fizesse a raiz aqui dos dois lados, então aqui desse lado esquerdo a gente fica com módulo menor ou igual que
a norma de V vezes a norma de W. Então, com isso, a gente obtém, tranquilo, a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Espera aí, professora, tranquilo não, né? Não foi tão tranquilo assim, dá um pouquinho de trabalho, mas o que a gente fez foi simplesmente usar aqui uma estratégia para começar essa demonstração e usar as propriedades lá de produto interno, ok? O item 4, que é a desigualdade triangular, deixarei de exercício. Então, anotem aí, vai ser um daqueles exercíciozinhos para vocês entregarem, que a gente está combinando, valendo pontos, ok? Então, vai ficar aí a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Vamos ver aqui um resultado, né? Que a gente tem através da desigualdade de Cauchy-Schwarz, que ela vai possibilitar a gente medir o ângulo entre dois vetores. Então, vamos ver essa aplicação. Então, a desigualdade de Cauchy-Schwarz, ela possibilita definir o ângulo entre dois vetores não nulos em um espaço vetorial V munido de um produto interno. Então, sejam V e W pertencentes a V, vetores não nulos. Então, a propriedade 3 acima, lembrando aqui, qual foi a propriedade 3? Essa que a gente acabou de fazer. Ó, vou reescrever ela aqui. O módulo do produto interno entre V e W é menor ou igual que a norma de V vezes a norma de W. Então, isso daqui implica, o que a gente está fazendo aqui para esta passagem, né? Simplesmente, a gente dividiu os dois lados aqui pelo módulo, pela norma de V, norma de W. Vou até fazer aqui, ó. Dividir aqui, ó, norma de V, norma de W e aqui também, norma de V, norma de W. Então, do lado direito resultou 1, que é o 1 que está aparecendo aqui, e do lado esquerdo a gente ficou com módulo do produto interno de V e W sobre norma de V e norma de W menor ou igual a 1. Ou seja, né, se isso daqui é menor que 1, né, então a gente pode botar o módulo aqui sem nenhum problema, e a gente vai ter que esse módulo é menor ou igual que 1, e portanto, então, né, existe um ângulo θ entre 0 e π radianos, tal que o cosseno de θ é igual a exatamente este nosso produto interno, né? Porque lembra lá, né? Quando a gente fala do cosseno θ, né? Vocês ainda lembram, né? Da função cosseno, né? Ela varia as imagens aí entre -1 e 1. Então, este ângulo θ aí, chamado ângulo entre V e W. Então, essa noção aí que a gente está vendo, né? Ela é compatível com a noção de ortogonalidade. Por quê? Quando que dois vetores a gente já viu que eram ortogonais? Quando o produto interno entre eles dava 0. Observem que aqui também isso vai acontecer. Ó. O que acontece? Vamos voltar aqui para ficar maior, para vocês visualizarem. Se isso daqui dá 0, se o produto interno entre os dois dá 0, que é o que quando V é ortogonal a W, então a gente vai ter aqui nessa igualdade que o cosseno de θ é 0. Bom, quando que o θ, para qual valor de θ o cosseno dá 0, né? Se eu estou olhando entre 0 e π radianos, é para o θ igual a π meios, o que coincide justamente, né, com o que a gente sabe quando dois vetores são ortogonais, quando o ângulo deles é de 90 graus, ou seja, de π sobre 2 radianos. Vamos agora aqui fazer uns exercícios para a gente fixar, né? Vamos fixar aí essa noçãozinha aqui que a gente viu de norma, essa definição de norma. E esses exercícios são exercícios que vão estar nas listas de exercícios de vocês, então aqui a gente já vai resolvendo alguns desses exercícios. Então, primeiro aqui, né? Considere o espaço vetorial R3, munido do produto interno usual, determine K, tal que essa norma aqui seja igual a 41. Simplesmente vamos ver o que significa isso. O que é a norma desse vetor? Nada mais é do que a raiz quadrada do 6 ao quadrado, que é 36, mais o k ao quadrado, mais o menos 1 ao quadrado, que é 1. Isso daqui tem que ser igual a raiz de 41. Isso daqui implica, se eu levar os dois lados ao quadrado, k ao quadrado mais 37 igual a 41, ou seja, k ao quadrado é igual a 41 menos 37, que é 4, ou seja, o k é igual a
mais ou menos 2. Simples, só para a gente aplicar aí a definição de norma, ok? Bom, esse exercício aí eu vou conferir aqui para ver na lista de exercícios que vocês têm na apostila. Eu vou selecionar alguns exercícios da apostila para vocês fazerem, ok? Depois vou mandar para vocês a numeração. Esse é um que eu ia selecionar. Vou até verificar aqui qual que é a numeração deles lá na lista de exercícios da apostila. Este daqui é o número 4, tá? 4 da apostila. Está lá na página 81. Ok, beleza? Vamos ver mais um exercício aqui, então, para a gente fixar aí. Esse exercício encontra um vetor unitário no R3 que seja ortogonal a esses dois vetores. Então, se eu quero um vetor que seja ortogonal a esses dois, o que a gente sabe de ortogonalidade? Para ser ortogonal, o produto interno entre os dois tem que dar 0. Então, vamos usar isso aqui para a gente resolver esse nosso exercício. Então, eu vou chamar, quero encontrar um vetor unitário no R3. Vou chamar esse vetor de U, que é o que eu quero descobrir quem é, com coordenadas x1, x2 e x3. Esse daqui é o meu V e esse daqui eu vou chamar de W, ok? Bom, eu quero que esse vetor U seja unitário, então eu quero que a norma de U seja 1. Ou seja, né, o que a gente tem que fazer? Que a raiz quadrada de x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, tem que ser igual a 1. Ou aqui, se a gente levar os dois lados aqui ao quadrado, a gente fica com x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, igual a 1. Para a gente obter quem é o V, desculpa, o U que a gente está procurando, a gente tem que descobrir quem é x1, quem é x2, quem é x3. Por enquanto, a gente tem uma expressão aqui, né, uma equação envolvendo essas variáveis. Vamos ver, a gente precisa ter mais equação para a gente conseguir resolver esse nosso exercício. Mas a gente tem mais dados no enunciado, né? A gente quer que esse vetor seja ortogonal a esses outros dois aí. Então, vamos usar essas informações. Então, como eu quero que o U seja ortogonal ao V, então, vou fazer aqui o produto interno desse meu vetor U com o V e vou igualar isso a 0. Então, vai ficar x1 vezes 1, que dá x1, mais o x2 vezes o menos 1, que vai dar menos x2, mais x3 vezes 0, que dá 0. Eu quero que isso seja 0, porque eu quero que eles sejam ortogonais. Daqui a gente tira que o x1 tem que ser igual ao x2. Outro dado, eu quero que esse meu vetor U também seja ortogonal ao W, é o que eu vou fazer agora. O U, para ele ser ortogonal ao W, o produto interno entre o U e o W tem que dar 0, ou seja, 2x1 menos x2 mais x3 tem que dar 0. Bom, vamos substituir aqui. A gente já sabe que o x1 é igual ao x2, então eu vou substituir aqui nessa minha segunda equação, tá? Vou substituir esse cara aqui, ok? Vou chamar o x2 de x1. Então, isso aqui, se eu reescrever, vai ficar 2x1 menos x1, tô usando isso, tá? Mais x3 igual a 0, ou seja, x1 mais x3 é igual a 0, ou seja, o meu x1 é menos x3. Então, preste atenção aqui. Eu tenho o meu x2 igual a x1, o meu x1 igual a menos x3, né? Ou x3 e... Posso até isolar aqui. O x3 igual a menos x1. Então, vou substituir isso nesta equação aqui. Vou chamar de 1. Então, vou botar assim. Substituindo, né? O que a gente encontrou aqui, x2 e o x3 em 1, o que a gente vai obter? O x1 é o próprio x1, né? Então, vai ficar x1 ao quadrado, o x2 também é o próprio x1, então virou x1 ao quadrado. E o x3, ele era menos x1, mas menos x1 ao quadrado vai dar x1 positivo ao quadrado. Tudo isso daqui tem que ser igual a 1, ou seja, 3x1 ao quadrado igual a 1, ou seja, x1 ao quadrado é igual a 1/3, que implica x1 igual a raiz de 1/3, né? Eita, raiz de 1/3,
que dá 1 sobre raiz de 3, que é raiz de 3 sobre 3. Então, esse é o valor do x1. Bom, então quem que é o u que a gente queria descobrir? O x1 a gente já sabe, é a raiz de 3 sobre 3. Quem que é o x2? O x2 não era igual ao x1? Então, é só colocar aqui, x2 igual a x1. O x3 quem era? O x3 não era menos x1? A gente encontrou aqui, ó, menos x1. Então, vou substituir por menos raiz de 3 sobre 3. Então, este vetor aí, raiz de 3 sobre 3, como sendo a primeira e a segunda coordenada e a terceira menos raiz de 3 sobre 3, é o vetor que a gente estava querendo obter de R3 ortogonal a esses outros dois vetores. Beleza? Vou ver qual é o exercício da apostila de vocês que é aqui também. Este daqui, acho que é o 11, o exercício 11 lá da apostila de vocês. Ok? Bom, para finalizar essa nossa aula, vamos ver mais um exemplo aqui envolvendo aí essa noção que a gente aprendeu hoje, a definição de norma. Então, seja o espaço vetorial R2 com produto interno usual, foi dada a norma de V igual a 3, norma de U igual a 4 e norma de V mais U como sendo 2 raiz de 5. E quer saber qual é o ângulo θ aí? Eu vou chamar aqui. Quem é θ? O ângulo, vou botar essa notação aqui no ângulo, tá? Entre U e V. Então, a gente tem a norma de U, a norma de V, a norma de U mais V, né? Ou V mais U, que é a mesma coisa. E a gente quer descobrir o ângulo. Então, a gente acabou de ver, lembra, depois da desigualdade de Cauchy-Schwarz, uma equação, né, envolvendo o cosseno de θ, que nos dava o ângulo entre dois vetores. Então, vamos utilizar isso e ver como é que a gente faz para desenvolver com esses dados aí. Então, a gente sabe que o cosseno de θ é o produto interno entre U e V sobre a norma de U vezes a norma de V. Então, a gente precisa, né? A norma de U e a norma de V foram dados no enunciado, tranquilo. Então, agora a gente precisa descobrir quem que é o produto interno de U com V. Vamos ver se com essa outra informação lá do enunciado, que é a norma da soma dos dois vetores, dando 2 raiz de 5, a gente consegue utilizar desse fato, né, para achar aí o produto interno de U com V, que é o que está faltando aqui, para a gente conseguir descobrir o cosseno de θ e, posteriormente, quem que é o θ, que é o ângulo entre esses dois vetores. Então, a gente sabe, né, aqui pela hipótese, que a norma de V mais U é 2 raiz de 5. Mas o que é a norma de V mais U? Não é a raiz quadrada do produto interno de V mais U com V mais U? Não é isso que a gente viu como norma de um vetor? Raiz quadrada do produto interno dele com ele mesmo? Então, é isso que a gente está usando aqui. Agora, se eu levar os dois lados ao quadrado aqui, vai sobrar V mais U, e aqui vai sobrar 4 vezes 5, né? Esse é o quadrado da 4, aqui vai sobrar 5, que vai sumir a raiz, 4 vezes 5, 20. Vou usar a propriedade aqui de produto interno, tá? Então, vai ficar produto interno de V com V mais U, mais o produto interno de U com V mais U. Isso daqui igual a 20. Vamos continuar usando o produto, a definição não, né? A propriedade aqui é um item lá da definição de produto interno, né? É verdade. Então, vai ficar V com V mais V com U. Aqui também, eu vou juntar o U com o V mais o U com o U. Isso daqui tem que dar 20. O que a gente tem aqui? Quem que é... Ó, lembra, né? Só para ver, por que eu tô fazendo esse monte de conta? A gente quer achar o produto interno de U com V, que é a mesma coisa que V com U. A gente tem aqui V com V e U com U, mas vamos usar o que tem no enunciado, que é a resposta para a norma de V e para a norma de U. Então, aqui basta a gente lembrar o que é o produto interno de V com V, como é que a gente definiu a norma. Então, na verdade, o produto interno de V com V, a gente pode reescrever como sendo norma de V ao quadrado. Como V com U e U com V é igual, também lá pela definição de produto interno, isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes o produto interno de U com V, mais o produto interno aqui de U com U, que dá norma de U
ao quadrado. Então, tudo isso daqui é igual a 20. Então, agora a gente vai usar esses dados daqui do enunciado, ó. Norma de V não é 3, então norma de V ao quadrado vai dar 9, mais 2 vezes o produto interno de U com V, mais a norma de U ao quadrado, que é 4 ao quadrado, que dá 16. Isso daqui tem que ser igual a 20. Ou seja, ó, 2 vezes o produto interno de U com V vai dar quanto, ó? Aqui do lado esquerdo, a gente tem 25, do lado direito 20, então quando passar o 25 para lá vai dar menos 5. Com isso, obtemos, ufa, vou até botar aqui em cima, o produto interno de U com V é menos 5 meios. Que maravilha, era o que estava nos faltando para a gente conseguir fazer essa continha aqui. Vou até separar aqui, ó, do lado esquerdo. Quem que é o cosseno de θ? O produto interno de U com V, que é menos 5 meios, sobre a norma de U, que é 4, vezes a norma de V, que é 3, que dá 12. Então, aqui, né, a primeira fração vezes o inverso da segunda, vai dar o cosseno θ menos 5 sobre 24. Se o cosseno de θ dá menos 5 sobre 24, significa que θ é o arco cujo cosseno vale menos 5 sobre 24. Então, claro, como não é um ângulo conhecido, né, não deu tipo o cosseno de θ, se desse aí tipo igual a 180, menos, né, porque tem que variar ali entre 0 e π. Então, se desse, sei lá, o 45, um ângulo que a gente sabe, tranquilo. Como a gente não sabe todos esses valores de cabeça, então a gente só deixa indicado. O θ é o arco cujo cosseno vale menos 5 sobre 24, ok? Tranquilo? Esse, pessoal, é o número 8, exercício 8 lá da apostila de vocês. Bom, então com isso a gente encerra essa nossa segunda aula aí da unidade 2. Espero que vocês tenham gostado. Essas aulas agora dessa unidade 2 foram aulas mais teóricas, então um pouquinho diferente, né, da nossa unidade 1. Então não desanimem, calma. Vai ter bastante exercício para vocês praticarem, mas não deixem de estudar. Reveja essas demonstrações que a gente fez na aula de hoje. Mas já viram aqui que na hora da gente aplicar nos exercícios, então vocês têm que realmente saber os conceitos, né? As demonstrações são para a gente enraizar mesmo, né, esses conceitos, saber alguns teoremas, demonstrar as propriedades, mas na hora da gente aplicar não é assim tão complicado quanto parece. Tranquilo? Então é isso. Bons estudos para vocês. Espero que a gente se veja em breve aí na nossa última aula, que vai ser dessa nossa unidade 2. Beleza? Até logo, então. Bons estudos!